5 de fevereiro, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Jesus está com você. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Lucas capítulo 24, versículos 15 e 16. Esses dois versículos que nós acabamos de ler, contam para nós sobre Cleopas e um amigo seu. Esses dois discípulos de Jesus, Cleopas e o amigo que estava junto com ele, cujo nome a Bíblia não nos revela, estavam indo de Jerusalém para a província de Emaús. A Bíblia conta que Emaús ficava mais ou menos 10 quilômetros de distância de Jerusalém. Então, 10 quilômetros dá mais ou menos uma caminhada de 1 a 2 horas. Eles estavam caminhando de Jerusalém para Emaús e eles estavam falando a respeito da morte de Jesus. O capítulo 24 de Lucas é o último capítulo de Lucas e ele mostra o dia em que Jesus ressuscitou. No capítulo 24 está escrito que no domingo cedo as mulheres foram até o túmulo de Jesus e viram que o corpo dele não estava lá. A Bíblia conta que elas foram até a casa dos discípulos e contaram que Jesus não estava mais ali, que o corpo não estava lá. Então Pedro correu até o túmulo e viu que o corpo de Jesus não estava lá. E ele voltou e relatou para os demais discípulos que, de fato, o corpo de Jesus não estava lá. Esses dois discípulos, que eram Cleopas e o outro amigo dele, no meio de tudo isso, estavam indo de Jerusalém para Emaús e conversando a respeito dessas coisas que eles viam. E Jesus, no meio desse caminho, apareceu para eles. De acordo com o capítulo 24 de Lucas, eles não perceberam que era Jesus que tinha se juntado a eles. E durante aquela caminhada de 10 quilômetros, a Bíblia conta que eles perguntaram para Jesus: "Você não está sabendo do que aconteceu nos últimos dias em Jerusalém? Será que você é o único que não sabe?" E Jesus perguntou para eles o que aconteceu. E eles disseram: Jesus era um homem que operava milagres e os nossos sacerdotes o entregaram para que os romanos o crucificassem. E agora ele morreu e hoje pela manhã disseram que o corpo dele não estava mais lá. E agora nós estamos conversando sobre isso. Então a Bíblia conta que Jesus começou a explicar para eles todas as Escrituras, mostrando que era necessário que o Salvador viesse, morresse. E quando Jesus terminou de explicar toda a história a respeito dele mesmo, que era necessário que ele viesse e morresse, eles chegaram em Emaús. E Jesus fez como quem ia para a frente, mas aqueles dois discípulos o convidaram para que comesse com eles. A Bíblia conta que Jesus entrou para comer com esses dois discípulos e quando ele partiu o pão, os olhos desses dois discípulos foram abertos e eles perceberam que era Jesus. Então, Jesus desapareceu. Enquanto isso acontecia com esses dois discípulos, o capítulo 24 de Lucas conta que Jesus apareceu na casa onde Pedro e os demais discípulos estavam reunidos e disse para eles: "Que a paz esteja com vocês."
E Jesus conversou com os discípulos, dizendo para eles que eles deveriam continuar reunidos até que recebessem o Espírito Santo, porque eles receberiam essa graça. Nesse meio tempo, aqueles 2 discípulos que estavam em Emaús voltaram correndo para Jerusalém. E a Bíblia conta que eles encontraram os discípulos e contaram tudo o que aconteceu. E os discípulos contaram também que Jesus tinha aparecido para eles. O que essa história fala para nós? Que Jesus está com você. Que todos estavam decepcionados, porque Jesus havia morrido e no domingo cedo o corpo dele tinha desaparecido e todos eles estavam sem saber o que fazer. Então esses 2 discípulos foram embora de Jerusalém. Eles foram para Emaús, porque eles estavam decepcionados e conversando sobre a decepção deles. Mas enquanto eles estavam conversando sobre a morte de Jesus, o próprio Jesus estava acompanhando eles ali. E Jesus foi com eles até Emaús e mostrou para eles: eu estou com vocês. Isso fez com que esses 2 discípulos que foram até Emaús retornassem para Jerusalém. Então a ideia da mensagem de hoje é que muitas vezes você está num trabalho, você está numa faculdade, você está dentro de um casamento e você está olhando para as circunstâncias ruins que estão acontecendo e muitas vezes você pensa em desistir. Muitas vezes você pensa: morreu. A minha alegria de estar nesse trabalho, a minha alegria de prosseguir com esse curso, a minha alegria de estar dentro desse casamento, a minha alegria de estar dentro desse namoro ou desse noivado, e eu estou querendo desistir. A alegria de estar no bairro, na cidade ou no lugar em que você está, na congregação que você está, no trabalho que Deus colocou nas suas mãos. E você está pensando assim: para mim, morreu. Para mim, acabou. Eu quero ir embora daqui. Mas, assim como os 2 discípulos, o Cleopas e o outro, foram embora de Jerusalém e Jesus apareceu no caminho deles, caminhando com eles, Jesus está com você. Ele está do seu lado para dizer a você se é ou não é tempo de você sair desse lugar em que você está e que você tem estado frustrado, frustrada. Jesus está com você, mas é importante que você esteja atento, que você esteja atenta para ouvir com atenção o que Jesus tem para falar a você. Eles estavam caminhando para ir embora, em direção a Emaús. E durante todo o trajeto que Jesus estava do lado deles, eles não conseguiram perceber que Jesus estava com eles. Quando eles chegaram na casa onde eles iam ficar e Jesus partiu o pão e eles viram que era Jesus, a Bíblia conta que um olhou para o outro e disse assim: percebeu que quando ele falava, no caminho o nosso coração queimava? Significa, Jesus deu um sinal para eles, que eles não deveriam ir embora de Jerusalém, que eles deveriam ter ficado em Jerusalém. Mas eles não conseguiram perceber porque os olhos deles estavam focados na morte de Jesus. Eles estavam falando a respeito da morte dele. Foi preciso que os olhos deles fossem abertos para que eles concluíssem: precisamos retornar, precisamos voltar para Jerusalém.
Então, talvez nesse dia 5 de fevereiro, você esteja pensando: será que eu volto para aquela faculdade? Será que eu volto e continuo nesse trabalho? De repente, você estava de férias e agora você vai retornar e está pensando se retorna ou se não retorna. De repente, você está dando um tempo no namoro, no seu noivado. De repente, você está levando um casamento morno, pensando assim: será que eu devo prosseguir aqui ou não? Será que Deus está comigo ou será que Deus não está mais? Ou de repente você está na frente de um trabalho, na obra de Deus, e você está pensando em largar essa obra, pensando assim: acabou meu tempo. Mas a mensagem de hoje está falando que Jesus está com você. Dedique um tempo de oração, pedindo a Deus que lhe dê discernimento, pedindo a Deus que abra os seus olhos para que você consiga perceber a vontade dele para a sua vida, para que você não saia de Jerusalém como Cleopas e o seu amigo foram embora de Jerusalém para Emaús. E Jesus apareceu para eles mostrando que tudo o que havia acontecido de ruim, que era a morte dele, tinha acontecido pela vontade de Deus. Muitos desafios que você enfrenta, seja no seu casamento, no seu namoro, no seu trabalho, na sua faculdade ou na sua família, acontecem porque Deus quer trazer um renovo para a sua vida, para a sua família, no seu trabalho, na sua faculdade, para que você possa cumprir o propósito dele. Depois que Jesus morreu, você conhece a história. Jesus batizou os seus discípulos com o Espírito Santo. E Pedro, que antes tinha negado Jesus 3 vezes, se levantou e pregou para 3.000 pessoas na primeira vez. E depois ele pregou para 5.000 na segunda vez. E depois ele se tornou cheio do Espírito Santo e ganhou muitas almas para o reino de Deus. E tudo isso aconteceu porque Jesus morreu e depois ressuscitou e trouxe renovo para eles. Assim também, as circunstâncias que acontecem com você não ocorrem simplesmente para abater você, mas elas vêm para cumprimento de propósitos de Deus. Então tenha essa confiança que Jesus está com você. Vamos ler aqui o devocional. Emaús era um povoado que ficava a poucos quilômetros de Jerusalém, de onde os dois homens haviam saído. Todos nós conhecemos o contexto dessa história. Jesus havia sido crucificado na sexta-feira e já haviam se passado 3 dias após sua morte. Ele então ressuscita e se encontra com aqueles dois homens que estavam conversando enquanto caminhavam. Durante todo o tempo de caminhada, não reconheceram Jesus. Só o reconheceram quando, após o convidarem a passar a noite com eles, Jesus partiu o pão. Assim como aqueles dois amigos se sentiam frustrados quando retornei de Presidente Prudente em São Paulo após um período de pastoreio na cidade, também tive o mesmo sentimento. Os dois amigos tiveram a presença real de Jesus para fazê-los enxergar que deveriam retornar para Jerusalém. No caso de Michele e eu, quando voltamos a morar em Itajaí, o Espírito Santo falou algo por meio da minha esposa. Deus vai começar algo novo conosco. Nosso tempo mudará. Tenho essa frase gravada no meu coração até hoje. Então aqui nós vemos o pastor Júnior Rostirola, que é o autor do Café com Deus Pai, compartilhando a experiência dele.
que ele e Michele, a esposa dele, tinham ficado em Presidente Prudente durante algum tempo e depois Deus os moveu a voltar para Itajaí, que é o lugar de onde eles são. Agora, para você reconhecer Jesus ao longo do caminho que tem percorrido, convide-o a entrar na sua casa. Coloque-o como prioridade no seu dia a dia e volte para a sua Jerusalém, lugar de onde você não deveria ter saído. Volte da sua Emaús. Jesus o chama de volta ao seu lugar de origem, onde o seu chamado arde no coração e onde ele lhe ordena que cumpra a sua missão hoje. A frase de hoje é: Deus o ama tanto que ele lhe revela o mover de Jesus na realização do milagre. Lendo essa frase mais uma vez: Deus o ama tanto que ele próprio, ele mesmo, lhe revela o mover de Jesus na realização do milagre. Claro que essa mensagem que nós lemos hoje, que fala Jesus está com você, está falando de uma situação específica, de uma situação em que Jesus queria que esses discípulos que foram para Emaús ficassem em Jerusalém. Eu sei que talvez que você que está ouvindo essa mensagem já foi tocado pelo Espírito Santo para mudar de cidade. Nós sabemos que em Gênesis, no capítulo 12, Deus disse para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E a Bíblia conta que Abraão saiu da terra em que ele estava e começou a peregrinar em várias terras, que depois Deus entregou para os descendentes de Abraão, formando Israel. Então, não fique preso a essa palavra de hoje que diz que você tem que ficar preso no lugar em que você está, que você não deve mudar de cidade ou de bairro. Mas fique com um ponto principal dessa mensagem. Você precisa estar em Jerusalém. E Jerusalém é um símbolo de estar na posição de Deus. Você que sentiu o toque de Deus, sentiu o seu coração queimando. Quando Jesus falava com esses discípulos, o coração deles queimava. Você que sentiu o seu coração queimando, você que estava pensando em mudar de bairro, de cidade, de país, de sair do seu casamento, de sair do seu trabalho, de sair e abandonar a sua faculdade, de largar o seu namoro, de repente o seu noivado, você que sentiu o coração queimando quando ouviu essa palavra, Deus está dizendo a você: é para você convidar Jesus para ter a confirmação se é para você sair mesmo desse lugar. Agora, você que ouviu essa mensagem e pensou assim: eu já tenho falado com Deus e o meu coração queima, dizendo que é para eu mudar, que é para eu avançar, que é para eu ir para outro lugar, então prossiga, vá avante. Se você tem a convicção, porque Deus já falou com você como falou com Abraão, então é tempo de você se mover. O próprio pastor aqui, Júnior Rostirola, ele conta aqui que ele só voltou para Itajaí depois que a esposa dele teve com muita certeza no coração: Deus tem um tempo novo para nós. Foi isso que fez com que ele voltasse para Itajaí. Mas ele ficou um tempo em Presidente Prudente. Então, a frase de hoje, vamos ler a frase de hoje novamente. Deus o ama tanto que ele lhe revela. O próprio Deus vai revelar para você mesmo, para você mesma, o mover de Jesus na realização do milagre. O que é importante é que, quando eles estavam caminhando, eles não conseguiram perceber que Jesus estava do lado deles. Eles só perceberam
depois que eles chegaram em Emaús. Então, peça a Jesus hoje, peça a Deus que abra os seus olhos espirituais para que você consiga entender o mover dele na sua vida, para que, quer você fique, quer você vá, você esteja em Jerusalém, onde Jerusalém simboliza a posição que Deus quer que você esteja. Então hoje é o dia 36 de 365, a leitura bíblica de hoje é Salmo 16 e a palavra-chave de hoje é renovo. Deus quer renovar a esperança daqueles que estavam pensando em abandonar a faculdade, abandonar o casamento, abandonar o seu trabalho, mudar de bairro, mudar de cidade, mudar de país, quando Ele quer que você permaneça. E Deus está trazendo um renovo, confirmando para você que Ele já tocou no seu coração, que é tempo de mudança, para que você vá. Ele vai trazer o renovo para todos os que confiam nele. Quer você vá, quer você fique, Deus está dizendo que em todas as circunstâncias, Jesus está com você. E Ele quer que você abra os olhos e entenda o mover dele na sua vida. Agora vamos fazer a leitura bíblica, que é o Salmo 16. 1. Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu tenho segurança. 2. Eu disse a Deus, o Senhor, tu és o meu Senhor. Tudo o que eu tenho de bom vem de ti. 3. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas. 4. Aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmos. Eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. 5. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. 6. Como são boas as bênçãos que me dás, como são maravilhosas. 7. Eu louvo a Deus, o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro, e durante a noite a minha consciência me avisa. 8. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. 9. Por isso o meu coração está feliz e alegre, e eu, um ser mortal, me sinto bem seguro. 10. Porque tu, ó Deus, me proteges do poder da morte. Eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. 11. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Veja que salmo belíssimo esse Salmo 16. Ele é um salmo que mostra uma oração de confiança em Deus, de alguém que anda com Deus, que tem Deus ao seu lado. Justamente um salmo que é uma oração que mostra que Jesus está com você. Agora quero fazer um convite para que você tenha Jesus junto com você, Jesus do seu lado. Aqui na tela você pode ver a oração de confissão. É uma oração para confessar que você aceita a Jesus, esse Jesus que entregou a sua vida por todos nós, para que hoje tivéssemos a vida eterna. Quando você reconhece Jesus como Senhor da sua vida e como seu Salvador único, você recebe o perdão dos pecados, você recebe o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que é o próprio Deus morando em você, e você recebe o seu nome escrito no céu, no livro da vida, que é o livro
que vai ser aberto no dia do julgamento final. Lá em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que todos terão que comparecer diante de Deus para prestar contas do que fez nessa vida. E aqueles que tiverem entregado a sua vida para Jesus, que estão com o nome registrado no livro da vida, vão herdar diretamente o reino dos céus. Então faça essa oração para confessar Jesus na sua vida agora. Faça essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Essa frase 1 é uma frase que você está dizendo que você quer aceitar a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Agora repita a frase 2. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Nessa frase você está pedindo perdão dos pecados, reconhecendo que Jesus é que salva dos pecados. E me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu significa que você quer receber o Espírito Santo em você. Você pediu e já recebeu, agora mesmo. E agora a frase 3. Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, porque Jesus está vivo. Então todas as nossas orações são exclusivamente dedicadas a Jesus. Não ore para nenhum santo, nenhuma imagem e não confie em nenhum amuleto. Se você tem isso na sua casa, embale em um pacote e coloque fora da sua casa, porque agora você já tem o próprio Deus morando em você e morando na sua casa. O amém é a confirmação de que você agora é um filho de Deus. Agora você é uma filha de Deus. Você recebeu a Jesus. Você recebeu o perdão dos pecados. Você recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo está em você. E esse Espírito Santo, quando você ora todos os dias, entregando todas as suas causas a Deus, ele vai queimar o seu coração e falar no seu coração: é para você fazer isso, meu filho. É para você fazer isso, minha filha. Então, antes de você pensar em sair por aí, largando tudo, entenda, Jesus está com você no lugar onde você está. Não abandone o seu casamento. Apresente o seu casamento a Deus, ao Senhor Jesus. Não abandone a sua faculdade. Peça a Deus que mostre qual a vontade dele para a sua vida. Não abandone logo o seu namoro, o seu noivado. Pense, ore, consulte ao Senhor para que ele revele para você com clareza o que é para você fazer. E se você já tem a certeza de que é para você sair e mudar, então vá avante, porque seja ficando ou saindo, o que importa é que você fique sabendo que realmente é essa a vontade de Deus, que Ele quer que você fique porque Ele quer te trazer a renovação onde você está. Ou, se Ele disse para você e você está com muita certeza e segurança de que Deus quer que você vá em frente, que você vá para outro lugar, que você vá com o direcionamento de Deus. Não faça nada que coloque você fora da Jerusalém de Deus, que é a Jerusalém, a posição que Ele quer que você esteja. Lembre que a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Onde Deus está com você, é ali que você vai florescer. Mesmo com os desafios, com as batalhas, as tristezas, tudo isso vai servir para trazer um fortalecimento, uma preparação, uma restauração, uma renovação daquilo que Deus quer fazer por meio de tudo isso. A morte de Jesus trouxe vida eterna para todos nós. A morte de Jesus trouxe coragem para os discípulos pregarem o reino dele quando ele foi para os céus. A morte de Jesus trouxe vida nova para toda a humanidade. Então, as batalhas que você enfrenta
no lugar em que você está, servem para cumprir o propósito dele na sua vida, e há muitos frutos daquilo que ele permitir que aconteça à nossa volta. Então, creia em Deus e fique atento, fique atenta ao que Deus está falando para você. Preste atenção ao que Deus queima no seu coração e ao que Ele mostra para você. Peça a Deus visão para que você entenda o que Ele quer de você. Vamos agradecer a Deus. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor disse nessa palavra de hoje que o Senhor está conosco. Eu peço que o Senhor agora dê visão e entendimento para esse teu filho e para essa tua filha, para que não faça nada errado, para que saiba qual o tempo que o Senhor tem preparado nesse tempo, que consigam fazer exatamente a tua vontade, que não desviem nem para a direita e nem para a esquerda, mas que estejam exatamente em Jerusalém, onde o Senhor quer que estejam, para que recebam a tua instrução, para que recebam a tua orientação, para que recebam a sabedoria dos céus, para poderem perceber o que o Senhor está fazendo, para que possam estar no lugar em que tu queres que estejam, para que recebam o direcionamento certo, claro, com, glórias a Deus, graça e força para enfrentar os desafios. Porque logo que o Senhor ressuscitou, o Senhor disse para os discípulos assim: fiquem reunidos em Jerusalém até vocês receberem a virtude do Espírito Santo. Então, isso nos mostra que houve um tempo ainda, que o Senhor já tinha ido ao céu e eles ficaram ali orando. E que o seu povo possa ter essa paciência de ficar durante esse tempo de oração necessária para que possam alcançar o Espírito Santo, que possam ter a paciência de aguardar a sua ordem e esperar no que o Senhor tem determinado. Peço que o Senhor agora dê força aos que o Senhor tem chamado para ir avante, que eles vão da mesma forma como o Senhor foi com Abraão, que eles vão para o caminho certo, porque o Senhor é que determinou que vão, e os que precisam ficar, que fiquem, mas com muita graça, paciência, sabedoria, unção e força para prosseguir, para que o teu nome seja glorificado. Abençoa esse mês, hoje estamos ainda no dia 5, ainda no começo. Pedimos que esse mês seja repleto de bênçãos, de vitórias, de renovação e de alegrias do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre nós. Abençoa a todos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus, glória a Deus. Amém, amém.